Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é Vini do canal Depois do Gol. E bem-vindos a mais um Ultimate News. Dessa vez estou com a convocação da seleção olímpica que tentará o ouro inédito para o nosso país. Estou aqui com as posições que vem de goleiro com Fernando Praz e Wilson. O Wilson é o goleiro reserva do Atlético Mineiro. Pouco fez esse ano, não sei se merecia. Tivemos problemas com o goleiro do Benfica, o Ederson. Porém, o Alisson, que vinha sendo convocado, tem idade olímpica e não foi chamado. E tem o Fernando Praz. Tá bom, Fernando Praz é um bom goleiro? É. Porém, para gastar um dos 3 que pode ter acima de 23 anos, eu acho que é muito. Eu acho que o Fernando Praz poderia ir para a seleção principal, seria um reserva. Mas se eu fosse para gastar essa posição, um desses 3, eu gastaria com meio campista. Ou se fosse para gastar com goleiro, eu gastaria com o Diego Alves, que joga contra times melhores do que o Fernando Praz. Convenhamos que o Diego Alves tem a missão de parar Messi e Cristiano Ronaldo, que não é coisa fácil. Porém, tem vezes que ele consegue. Agora vamos para os defensores. O Luan, que no começo do ano estava sendo pretendido por vários clubes, entre ele Corinthians, até mesmo Flamengo. Tem idade olímpica, tá bom, pode ser, tá tranquilo, tá favorável. Rodrigo Caio, o zagueiro que veio mantendo uma estabilidade no São Paulo, não atrapalha no São Paulo, ajuda em alguns casos. É um zagueiro para ser ali junto com o Marquinhos titular e para ser um dos bons jovens revelados pelo time paulista. Falando em bons jovens revelados pelo time paulista, tem Marquinhos do PSG, que vem para ser o xerife da zaga. No caso, ele já vem da seleção principal, já jogou a Copa América, vai jogar de novo agora pela seleção, vai jogar as Olimpíadas. Desde as épocas da categoria de base do Corinthians, ele vinha sendo preparado para essas Olimpíadas e até que chegou a vez do Micali selecionar ele para ser aqui um dos zagueiros da Olimpíadas. Douglas Santos, um que já foi convocado também na época do Mano, não foi tão bem. No Atlético Mineiro ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da temporada passada. Teve seus méritos, não foi a todo errado essa convocação. É um cara que, tipo assim, na lateral esquerda no Brasil, vamos jogar alto assim, ele é o do melhor. E não podemos, desperdiçar os melhores jogadores aqui do Brasil que tem idade olímpica. Zeca dos Santos, todo mundo sabe que o Santos é aquele time que seleciona bastante, prepara bastante jogadores da base, e o Zeca é um deles. Apesar de eu achar esse Zeca meio fraquinho, pra ser bem sincero, pra ser lateral direito assim, abaixo dos 23, ele é o melhor. Eu lembro muito bem de um jogo contra o Corinthians, que ele dá um chute na perna do Wagner Love, o Wagner Love cai dentro da área, o juiz marca pênalti, e depois ele simplesmente fala que não tocou no Wagner Love. Depois ele veio à mídia e pediu desculpas, falou que realmente tocou. Mas está fazendo até que um começo do brasileiro decente. O Santos está em terceiro colocado, fez um belo gol contra o Santa Cruz e mereceu essa convocação, vai. O William que foi criticado muito pelos torcedores do Inter, pelos torcedores do Grêmio, também pelos torcedores do Brasil em geral, por ter dado uma cotovelada no Bolanhos, o equatoriano que joga no Grêmio. Ele quebrou o maxilar do Bolanhos em 3 partes diferentes. Tem idade olímpica, não vamos julgar ele por essa falha, vamos dizer assim, dessa cotovelada. Então, decentemente, ele também é um bom reserva ali para ser o Zeca. E já temos até um time em mente, pelo menos para mim, do que seria a zaga. A zaga seria basicamente composta por Fernando Praz, teria o Zeca na direita, o Douglas Santos na esquerda, Rodrigo Caio e Marquinhos. Por enquanto, o meu time ficaria assim, não sei o time do Micali. Meio campistas vem com Rafinha do Barcelona. Era pra jogar a Copa América, acabou se machucando. Ele ficou 4 meses fora depois de um carrinho que recebeu no jogo contra a Roma. Não voltou jogando lá essas coisas. A seleção brasileira principal chamou ele pra Copa América, ele também se machucou. Agora sim o Barcelona liberou ele e vamos ver se nas Olimpíadas ele vai realmente. Essa aqui não é a lista definitiva, pode ter algumas exclusões por lesão, problemas pessoais, essas coisas, mas principalmente assim, de primeira, essa foi a lista que o Micali selecionou, tá? Temos então Rodrigo Dourado, outro jogador do Inter e outra revelação boa do Inter. Eu lembro que eu escalava ele no Cartola, não o conhecia, ele ia bem até que no Cartola. Eu não vou dar muitas opiniões sobre o Rodrigo Dourado por não conhecer muito o futebol dele. Fred do Shakhtar Donetsk. Bom, lá no Shakhtar Donetsk é fácil ser rei, porque é time da Ucrânia, dificilmente tem alguns jogadores bons lá na Ucrânia. E o Fred, quando precisou da seleção principal,
não foi tão bem. Ele teve algumas atuações discretas, se eu não me engano ele estava nas eliminatórias, nos 2 primeiros jogos. Foi meio fraco, foi bem fraquinho, mas vamos ver se a seleção principal não, desculpa, na seleção olímpica ele tem vaga. Thiago Maia, ele é volante do Santos, vem jogando muito. Desde um tempo atrás também já vinha sendo cotado para a seleção brasileira e dessa vez veio para a seleção olímpica. O Santos, como eu falei antes com o Zeca, ele tem preparado muitos jogadores da base e o Thiago Maia não é a exceção. O Thiago Maia desde 2013, se não me engano, ele está sendo preparado para as Olimpíadas. Felipe Anderson, mais um jogador que era do Santos, agora tá na Lazio. E também tem muitas especulações que ele vai sair da Lazio. Pode ser que ele vá pro Chelsea, pro Manchester United. Provavelmente o futuro dele ou é na Lazio ou na Inglaterra. Felipe Anderson, desde a época da base, era comparado com o Neymar, tinha o mesmo princípio ali, jogava naquela ponta esquerda, tinha aquele o drible, cabelos estilosos, dancinhas, não sei o que lá. Vamos ver, né, se na seleção ele vai dar conta do recado. O meio de campo basicamente colocaria um Rodrigo Dourado ou Thiago Maia, Rafinha e Felipe Anderson. Eu estaria jogando uma 4-3-3. Agora os atacantes, galera. Menino Neymar, que teve aquela parcialidade, se vinha para as Olimpíadas, se ia para a Copa América. O Barcelona falou que só ia liberar ele para uma competição, preferiu então jogar as Olimpíadas em busca do ouro inédito que nós não temos ainda. E aí, então não tem muita coisa para falar do Neymar, velho. O Neymar é o Neymar. Ponto. O terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA. E vamos ver se o Neymar, sem as presenças de Messi e Cristiano Ronaldo, sem a presença de alguns jogadores principais nessas Olimpíadas, consegue trazer o ouro para a seleção brasileira. Douglas Costa, mais um jogador acima dos 23 anos. Douglas Costa também ia para a Copa América, assim como o Rafinha. Acabou sentindo uma lesão na mesma semana que o Rafinha foi cortado. Entrou o Kaká no lugar dele. O Kaká também sentiu uma lesão. Entrou outro jogador que eu acho que foi o Wallace. Eu não lembro quem foi no lugar do Kaká. Foram muitas idas e vindas. E o Douglas Costa disse numa entrevista no Bem Amigos que tá preparado para jogar as Olimpíadas. Ele é mais um daqueles que será possivelmente titular, porque né, acima dos 23 anos não tem porquê ele ser banco de reservas, já que chamaram ele acima dos 23 anos. Gabriel Barbosa do Santos, também conhecido como Gabigol, foi pra Copa América, jogou bem, fez gol no Haiti, que não é muita coisa, fez gol também no Panamá, que também não é lá essas coisas, mas ele ali roubou a vaga no meio da Copa América, roubou a vaga do Jonas. Então acredito que ele possa ser o titular dessa seleção e possa ser aquele camisa 9 que a gente espera que faça gols. Gabriel Jesus, esse é um que vai disputar com o Douglas Costa ou com o Felipe Anderson a posição dentro do campo como titular. Gabriel Jesus, que é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ele vem jogando muito bem. Se eu não me engano é o jogador mais caro do Cartola. Ele tem 7 gols, se eu não me engano, e o Grafite tem 8. Essa é a única diferença assim do Gabriel Jesus. Ele vem jogando mais como ponta esquerda, não vem jogando assim como um centroavante, porque na verdade o Palmeiras não tá jogando com centroavante, ele tá jogando com pontas, Dudu, Gabriel Jesus, e tá fazendo uma excelente campanha com o Palmeiras, tanto que o Palmeiras é o atual líder até o momento. Luan do Grêmio é outro cara que tem idade olímpica, tem chances de brigar com o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. Ele vai atrás disso, é um outro cara que imita às vezes no Cartola, ajuda bem o Grêmio, porque o Grêmio agora ele tá numa decadência, o Grêmio caiu pra sexto, se eu não me engano, hoje enfrenta o Santos, e o Luan tem tudo para brilhar contra o Santos, já que joga em casa, certo? Esses são os 23, os 3 atacantes que eu colocaria eram o Neymar, o Douglas Costa e o Gabigol, deixando no banco assim Gabriel Jesus e o Luan, pelo menos na primeira partida para dar aquela testada. Então é isso, deixei nos comentários a seleção ideal que você vê com esses 23 nomes, 23 não, 18 nomes. Valeu, falou e fui!